Continuando aí do item 256. O mesmo se verifica todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas se ele nada diz no seu ditado espontâneo que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe a presunção de que seja ele. E em todos esses casos se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo um seu enviado. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita, que está lá no item número 100 de O Livro dos Espíritos. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. E esse caso é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes, porque é graças a nomes emprestados e, sobretudo, com a ajuda da fascinação, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram impingir as ideias mais ridículas. Outro rodapé, do Herculano. Encontramos na bibliografia espírita numerosos casos dessa espécie, tendo alguns conseguido infiltrar-se em respeitáveis setores da divulgação doutrinária, ocasionando graves prejuízos à aceitação do espiritismo por pessoas sensatas e ilustradas. A fascinação foi tratada no item 239 do capítulo anterior. Como se vê ali, o espírito mistificador paralisa a capacidade de julgamento do médium. O mesmo se dá com todas as pessoas que se deixam envolver. Essa é a razão porque ideias absurdas e ridículas se espalham no meio doutrinário, defendidas por pessoas cultas, às vezes dedicadas ao movimento, mas invigilantes e pouco atentas às advertências desse livro. Então fica resolvida a questão aí de que as mensagens realmente elevadas para nós, pouco importa se é Emmanuel, se é André Luiz, se é Bezerra de Menezes, se é Ivone do Amaral Pereira, pouco importa. O que importa é que a mensagem tem tudo a ver com o caráter e com a elevação daquele espírito, né? Então a gente não deve ficar preso a nome, não. Mas a gente deve ficar atento quando algum espírito pseudo-sábio, quer dizer que pensa que sabe muito, mas não sabe nada, tem mais de orgulho do que de sabedoria, que querem se passar por espíritos sábios para ganhar a nossa confiança. Daí, eles preparam ditados parecidos com um daqueles espíritos mais elevados, e se a gente não submeter esses ditados ao crivo da razão, colocar uma lente ali da doutrinária, a gente pode ser enganado por eles. E uma vez aceita a primeira mensagem deles, depois eles vêm com uma segunda, com uma terceira e rapidamente envolve o médium. E o médium perde a capacidade de discernimento. Acha que está sendo muito bem amparado quando está entrando no campo da fascinação. Daí aqueles que o cercam, no caso doutrinadores, dirigentes de reuniões mediúnicas e de centros espíritas, têm mesmo de passar uma peneira fina em tudo aquilo que vem com o nome de espírito elevado, para que, conforme nós vamos ver logo ali na frente, tudo aquilo que não tiver dentro do crivo doutrinário, mesmo se a gente errar, é preferível a gente rejeitar. Porque o Erasto, o espírito Erasto, nos fala que eles recomendam que é preferível, por cautela, a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Sério isso, não é?
O Herculano vem dizendo assim para nós que isso é mais comum do que a gente imagina, que o movimento espírita está recheado desses falsos mentores aí, que estão envolvendo e causando confusões e atrapalhando o desenvolvimento da doutrina espírita.